graça e a paz de Jesus estejam com todos. Amém. O celular é de... Pronto, pensei que era presente assim, sabe? Muito bem, meus irmãos, é muito agradável estar nesse dia na casa de Deus, ver a igreja cheia, alegre, com música, adoração a Deus. E a você que está assistindo a gente de casa, que o Espírito Santo esteja com você nesse momento. Amém. Para Deus não há barreira de tempo, nem de geografia. O Espírito Santo pode alcançar a sua vida nesse exato momento. Amém. Irmãos, para a reflexão dessa manhã, eu queria convidá-los a estudar um pouco dos milagres de Jesus, mais falados, mas com uma teologia talvez não muito aprofundada. Quando Jesus acalmou a tempestade, quando estávamos cantando aquela música ali, não temas, eu sou contigo, eu me lembrei desse milagre de Jesus. Nós vamos ler na Bíblia, eu vou pegar aqui em Marcos capítulo 4, ele está em praticamente quase todos os evangelhos, mas nós vamos ler a versão de Marcos. Marcos capítulo 4, versículos 35 em diante. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Na minha tradução, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se acalmou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Por que é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Fique com a Bíblia aberta. A pergunta óbvia que a gente faz sobre esse texto é a seguinte: os discípulos já tinham visto Jesus curar doentes, inclusive lepra, que era uma doença terrível. Viram Jesus expulsando demônios, viram Jesus fazendo maravilhas, viram Jesus falando com autoridade. Qual o porquê do espanto? Se fosse esse o primeiro milagre de Jesus, faria sentido o susto, né? Eu estou com um homem que eu penso que é apenas um rabi, alguém muito inteligente, muito especial, que entende a Torá, e de repente ele repreende os ventos e a tempestade e tudo se acalma. Aí tudo bem. Não, mas Jesus já era alguém que havia feito vários milagres. Eu vou dar uma ilustração. Se eu tenho um amigo que é multimilionário, e eu já vi esse amigo possuindo casa, ilha, helicóptero, lancha, muito dinheiro, e um dia eu estou com esse amigo em uma concessionária, ele compra um Porsche no cartão, onde é que estará o espanto? Há motivo para se espantar? Não. Ele já é rico, eu já tenho essa informação, ele tem muito dinheiro. Ele comprar um Porsche realmente é algo admirável, mas não para ele. Agora, se eu não conheço a pessoa, estou vendo pela primeira vez, ele fala: vamos comigo ali que eu quero comprar uma coisinha, e ele compra um carro, o que é essa pessoa que compra um carro assim à vista? Mas se ele já tem demonstrações de ser uma pessoa multimilionária, onde está o espanto? Então essa é a pergunta que eu faço a esse texto. Uma vez que Jesus já tinha feito vários milagres, qual o espanto? Foi apenas mais um. Porém, se a Bíblia fala que os apóstolos se espantaram a ponto de indagar quem é esse, então tinha alguma coisa especial relacionada a esse milagre
que os outros não tinham. Concordam comigo? Eu tenho desenvolvido um método de estudo e ensino da Bíblia Sagrada que eu provisoriamente estou dando o nome de teologia físico-contextual. O nome é horroroso, eu reconheço. Mas na academia a gente não tem nome bonito para nada. Até encontrar um nome melhor, eu vou usar isso. O que significa teologia físico-contextual? É usar a arqueologia para colocar a Bíblia dentro do seu contexto. Porque, como eu falei ali para os jovens, 20% da Bíblia são doutrina. 80% da Bíblia são usos e costumes, expressões idiomáticas, geografia, nome de reis, nome de pessoas, episódio histórico. Se 80% da Bíblia é história, eu não posso menosprezar esses 80%. Eles são essenciais para entender os 20% de doutrina. E vou mais além. Se eu entender essa história da Bíblia dentro da cultura do Antigo Oriente Próximo, fica mais fácil ainda entender a mensagem. Vou dar um exemplo para vocês. Se daqui a 2000 anos tudo o que sobrasse da história americana fossem apenas fragmentos de história, alguns não entenderiam a expressão "It's rain, dogs and cats". Talvez eles se perguntariam como cães e gatos caem do céu. Seria necessário conhecer o idioma inglês de hoje para saber que "It's rain, dogs and cats" é uma expressão idiomática para significar que está chovendo muito. Se eu disser "vá com Deus", não estou negando a onipresença de Deus. É uma forma de expressão do nosso tempo. Ficou claro isso para os irmãos? Então, essa cultura da época é importante para a Bíblia. Eu fiz isso durante a semana para os que estavam aqui. Eu mostrei a passagem do profeta, mas mostrei o mundo pagão ao qual o profeta estava respondendo. E nós vimos que a profecia dos 70 anos no cativeiro da Babilônia significava justamente uma resposta a uma falsa profecia de Marduk, que falava de 70 anos de prosperidade da Babilônia. Então, o que o contexto vai me ajudar a entender essa passagem? Vamos à arqueologia, então. Quando eu falo arqueologia, não é só escavar, não. É importante na Bíblia você ter a noção de mapa, geografia, onde aconteceu isso, quem está ao norte, quem está ao sul, etc. Então vamos ao mapa aqui. Nós temos o mapa de Israel. Israel moderno não é um país grande. Só para ter uma noção, eu vou precisar da ajuda para traduzir isso em milhas, tá? Israel, do norte ao sul, são 470 quilômetros. Ajude-me a transformar em milhas para ajudar o tradutor lá. 250 milhas, aproximadamente. 250 milhas de norte a sul. Vou precisar de outra ajuda. Leste a oeste, 120 quilômetros. 80, 60 milhas aproximadamente. É um país pequeno. Eu não sei qual o menor estado dos Estados Unidos da América. Qual que é o menor estado daqui? Rhode Island. É maior ou menor do que Israel? Mais ou menos a mesma coisa? Seria menor? Israel é pouco maior do que Rhode Island. Só que eu estou falando de um dos 50 estados da federação. Não, eu estou falando de um país inteiro. Para piorar, esse país tem 63% deserto. A água é uma coisa muito rara lá. A maior parte do ministério de Jesus foi aqui em cima. Então, veja bem, aqui, vou subir no norte, você tem hoje o Líbano, aqui. Você tem a formação do Rio Jordão, que vem daqui. Ele começa a formar de vários veios. Aqui está as montanhas de Golã. E o Rio Jordão vai descendo, faz o mar da Galileia. Depois ele continua descendo e faz o mar Morto. O ministério de Jesus foi em torno do mar da Galileia, que não é mar de água salgada, é um lago de água doce, tá certo? E é em torno desse mar que Jesus fez o seu ministério. Por isso que muitas vezes na Bíblia Jesus entra no barco, atravessa,
o mar volta. Muita gente pensa o mar como se fosse assim, onda mesmo, né? As praias do Rio de Janeiro. Não, não, é uma lagoa pequena. Ok. Agora, por que os discípulos ficaram então tão espantados? Nós já lemos a passagem bíblica. Eu vou explicar para vocês que tem um erro na tradução que eu li em português. Aliás, não tem um erro na tradução, não, a tradução está correta. Tem um erro na maneira que as pessoas imaginam essa história. Corrigindo aqui, há um erro na maneira como as pessoas contam essa história. Por isso que eu falei para vocês ficarem com a Bíblia aberta. Vamos ver se vocês conseguem detectar qual o erro dessa cena. Eu vou mostrar a cena e vocês vão tentar descobrir qual o erro da cena. Vou dar uma pista. Não vou dar pista não. Vamos lá. Pode soltar o som do vídeo também se quiser. Tem um somzinho no vídeo. Isso. And as they were sailing, he fell asleep. Where is your faith? Muita gente vê filmes assim sobre o milagre, mas tem um erro. Já vou adiantar, o erro não é o fato que Jesus falou ou não falou, Marte acalma. Não faço mais. Mas tem um erro muito grande naquela cena, com base no que nós lemos. Alguém consegue riscar? Ele falou, foi uma tempestade de vento, não de chuva. Vamos ler no texto aqui? Olha aqui, olha. Obrigado, parabéns. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Não foi chuva. Não foi chuva. Parabéns. Como é o temporal de vento? Eu vou explicar a vocês pela geografia da região. Você tem um mapa aqui em relevo de Israel. Lembra que eu mostrei aquele primeiro mapa? Agora eu vou mostrar o mesmo mapa, só que em forma de relevo. Você percebe que o mapa da terra de Jesus, ele tem uma cadeia montanhosa do lado de cá, uma cadeia montanhosa do lado de cá, e um profundo vale aqui no meio, onde passa o Rio Jordão, olha. Então é como se fosse montanha de um lado, montanha do outro, e um vale no meio. É assim. Então o que acontece? Quando o vento vem do norte e também da parte oeste, ele pega um funil, um corredor, e ele pega pressão. Estão vendo ali, ó, na região de Ritim, o vento vem, ele passa pelo corredor das montanhas e sopra em cima do mar da Galileia, mas ele sopra porque ele bate na cadeia montanhosa lá e faz uma curva. Eu vou mostrar uma animação para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou dizendo.
Aqui nós temos uma animação do Mar da Galileia, e olha o vento soprando. Então o vento sopra e ele começa a agitar as águas. Essa é uma tempestade de vento. Vou mostrar essa outra imagem aqui. Esse lugar onde vocês estão vendo é de onde vai de Nazaré para a Galileia. Tá bem? Quando você vai de Nazaré para a Galileia, lá você tem o Mar da Galileia lá ao fundo. E quando o vento passa nessa região justamente aí, olha as montanhas. Essa é a montanha do Arbel. Se você tivesse vindo de Jerusalém, de Nazaré, você passaria por esse vale. Lá na frente está o Mar da Galileia. O vento passa por esse lugar que você está vendo aí. Ele pega pressão, porque o corredor é estreito. Ele pega pressão e começa a agitar as águas desse jeito que vocês estão vendo. Essa é uma tempestade. Veja que o sol está brilhando no céu. Não está chovendo, mas olha como as ondas ficam realmente agitadas e o mar bravio. Já houve ondas de 3 metros de altura que conseguiu danificar asfalto na cidade de Tiberias. Olha como é que o vento ajeita o mar. Esses são dois malucos, porque a polícia nem deixa navegar nessa circunstância. Os irmãos entenderam então que não foi uma tempestade de água, mas uma tempestade de vento? Então vamos juntar aqui o milagre de Jesus. Porque qual é a pergunta que eu estou perseguindo aqui? Por que aquele milagre deu admiração dos discípulos? Então eu tenho uma tempestade de vento no Mar da Galileia. 2 elementos: vento e água. Guarda esses 2 elementos: vento e água. Você vai entender daqui a pouco. Naquela época, estou de novo no contexto, os mares sempre eram símbolos de coisas perigosas. Os mares sempre eram símbolos de forças demoníacas, de povos em conflito, de guerras, de destruição, de perigo. Tanto é que a casa dos mais ricos do período romano, eles colocavam no chão. Hoje quem é rico coloca um tapete persa, né? Uma coisa assim. Naquela época os ricos tinham o chão da sua casa com mosaicos. E os mosaicos desenhavam coisas da mitologia que fazia a mente da pessoa. E eles sempre desenhavam nos mosaicos cenas como esta. Vocês estão vendo aí o deus Eros combatendo uma serpente no meio do mar, montado numa espécie de cavalo marinho. Vocês estão vendo? Mas preste atenção nos detalhes dos animais do mar, como são assim, feios, amedrontadores. Olha essa outra cena de piso de casa de rico daquela época. Os pescadores ali, e embaixo deles as águas, mas olhem entre os peixes que eles estão tentando pescar, um outro peixe grande ali com um olho assim, de monstro. Os monstros habitam no mar. E de onde veio tudo isso? Bom, desde a mitologia. Olha lá, outra cena, sempre nas casas nós vemos esse tipo de coisa. Quem veio durante a semana ouviu eu falar sobre o principal deus da Babilônia, cujo nome era Marduk. E Marduk é retratado como aquele deus que vai aos mares e destrói a grande serpente. Ele pega a serpente, Yam, que está nas águas. E a Bíblia vai corrigir isso, falando que quem é o Deus que destrói a grande serpente, na verdade, é o Deus de Israel. Se você for à mitologia sumeriana, como é que eles faziam a cosmologia do mundo? Os sumerianos colocavam assim: a Terra era como se fosse um disco. Estão vendo lá um disco? Em cima estão as águas celestiais, e embaixo da Terra as profundas águas do abismo, que em hebraico eles chamam de Tehom, o abismo, as águas profundas, aquele oceano terrível, amedrontador. Você sai dos sumerianos e vai para os egípcios, era a mesma coisa. Os egípcios falavam de Get Nu, que é terra, céu, e eles também colocavam o mar profundo, o Duat, eles chamam Duat em egípcio, que é aquele mar caótico. Os mortos vão para o mar.
os mortos vão para o mar. Então o mar sempre era lugar de medo. Aliás, eu me lembrei de uma passagem aqui agora, que nem estava no meu script para lê-la, mas agora me fez essa passagem à mente e eu acho isso interessante. Ler com vocês. Jó 25. Deixe-me ver se eu vou achar aqui. Jó 25.